Essa noite. Glória a Deus. Sem demora, vamos abrir as nossas Bíblias. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Em Lucas, Evangelho, qual escreveu Lucas, capítulo de número 18, versos 9 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 9 em diante. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Oremos. Pai amado, Pai santo, Senhor, estamos aqui, Deus, reunidos, ó Pai, neste culto, Senhor, com um único objetivo: adorar e bendizer o Teu santo nome. Me dê, meu Deus, neste momento, meu Senhor, a autoridade, a direção e a unção do Teu Espírito Santo. E prepara-nos, ó Pai, para receber esta palavra. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Irmãos, antes de mais nada, quero agradecer ao Lucas pelo convite. É a segunda vez que eu estou vindo aqui na congregação, né? Graças a Deus, um trabalho que tem prosperado, um trabalho que tem gerado frutos. E em nome de Jesus eu compartilho da mesma fé, que ano que vem vai ter aí uma igreja lotada, que vai ter problema de cadeira, vai ter que, rapaz, vamos fazer uma campanha para comprar cadeira, que sem cadeira tá pouco. Amém? Vocês creem nisso? Glória a Deus. E é como o nosso pastor falou já aqui essa noite, o trabalho é simples, mas é um trabalho que é feito de uma forma verdadeira para com Deus. E quando algo é feito de forma sincera perante de Deus, é reconhecido, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Quem dá crescimento é o Senhor. E eu sou testemunha disso, que existem pessoas, né, que não congregam aqui, mas que passam, que observam, que admiram o comportamento do obreiro desta casa, que é um homem de Deus, Vocês têm que agradecer a Deus por Deus ter colocado aqui o Lucas, que é um obreiro que ama a palavra e que é um homem realmente vocacionado para ser obreiro do Senhor. Glória a Deus. Amados, lemos uma parábola bastante conhecida, uma parábola que Lucas destacou aqui no capítulo 18, que é sobre o fariseu e o publicano. O fariseu, para quem não sabe, era um partido ali dentro do judaísmo, muito importante naquela época. Naquela época tínhamos os saduceus, que era outro partido dentro do judaísmo. Tinha ali os fariseus, que era outro partido mais forte do que os saduceus.
E, por sua vez, os fariseus eram muito respeitados na sociedade judaica. Muito respeitados na sociedade judaica. Eles tinham suas tradições, eles conheciam os princípios da Torá, os princípios da lei, né? Então, eles tinham ali uma posição de notoriedade dentro da sociedade judaica daquela época. E, do outro lado, temos o publicano. O publicano, para quem não sabe, é tido ali como cobrador de impostos, né? Publicano. E que muitas vezes, com o entendimento do pessoal da época, era uma profissão atribuída a pessoas desonestas. Que os publicanos eram desonestos, eles cobravam mais impostos do que deveriam, né? Não estou dizendo que é o caso da oração, mas isso daí era o senso comum da época. Rapaz, o camarada ali é publicano. É mais ou menos o senso comum que a gente tem com político, né? Rapaz, o cabo ali é político. Vixe, não é ladrão. Era mais ou menos o senso comum em relação ao publicano naquela época, né? E ali, certo dia, subiu um fariseu e subiu um publicano a orar. Glória a Deus. O fariseu se coloca ali na presença de Deus, apresentando, né, seu currículo. Ele dá glória a Deus e começa a apresentar seu currículo. Ó Senhor, estou aqui na tua presença, e eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, né? Eu não sou como os demais homens, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, e eu também não sou, ainda apontou para o cara ainda, eu não sou como igual esse publicano que está aí. Olha a oração. E o publicano, ali do outro lado, orando também. Rapaz, amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. A Bíblia diz que nem sequer ele ousava olhar para o céu. Ele nem sequer ousava olhar para o céu. A Bíblia diz assim: o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Glória a Deus. E Jesus mais abaixo fala: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Irmãos, diante dos problemas da vida, diante da própria vida, devemos ter uma atitude combativa. Eu defendo isso, que devemos ter uma atitude combativa. Essa atitude combativa é de não baixar a guarda, de não baixar a cabeça e ir para frente. Só que, diante do Senhor dos Exércitos, diante do nosso Deus, a história é outra. Não vence, não é o mais forte. Vence é o mais humilde, segundo a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Porque aquele que tem a disposição para se ajoelhar com humildade, reconhecendo suas falhas, seus defeitos perante Deus, quando ele se levanta, ele levanta vitorioso. E qual é a nossa posição como cristão? Acredito que aqui quase todos ou todos aqui nessa noite são crentes em Cristo Jesus. Qual deve ser a nossa atitude como cristão? Aceitamos a Jesus, recebemos ali a oração, a imposição de mãos, confessamos e somos perdoados. Só que a nossa atitude diante de Deus, além de abandonar os pecados, né? Os pecados que outrora, né, guerreavam entre nossos membros, devemos ter uma atitude de arrependimento constante. De arrependimento constante. Devemos nos livrar da jactância, da prepotência,
de nos acharmos que somos merecedores das benesses de Deus. Irmão, a gente não adulterar, a gente não roubar, a gente não matar. Vocês sabiam que isso daí não é nada perante Deus, que isso daí é só uma obrigação nossa? Vocês sabiam? Que tipo assim, que a gente não está fazendo nada demais. Não é nada demais. É porque às vezes a gente se engana, né? Fala, rapaz, mas eu não minto, eu não estou mentindo para ninguém. Antigamente eu mentia. Rapaz, eu não mato, eu não brigo na rua. Rapaz, eu tenho um crédito no céu. Tenho um crédito no céu. Sei que eu tenho um crédito lá. Mas a coisa não funciona dessa forma. Jesus, certa vez, ele fala, rapaz, se vocês fazerem esse tanto de coisa aí, vocês têm que se declarar ainda que é servo inútil. Que é servo inútil. Olha só. Isso, se a gente é capaz de aprender isso nos ensina uma coisa muito importante. A gente vai condicionar a nossa mente a uma posição de humildade espiritual. De humildade espiritual. Porque existe a arrogância espiritual. Tem gente que se acha melhor do que o próximo ali, porque, sei lá, eu falo bem, eu prego bem, eu canto bem, eu não sou que nem o fulano de tal ali. Irmão, se você tem esse tipo de comportamento, eu ouso falar nessa noite que você é pior do que a pessoa que você está julgando. Pior. Por quê? Porque o pecado do orgulho é tão grave quanto o pecado ali da mentira, quanto o pecado ali do assassinato, entendeu? Diante de Deus não há essa distinção, há a distinção da consequência. As consequências são totalmente diferentes, mas não há essa distinção. Então temos que ter uma posição diante de Deus de humildade. Eu não estou roubando, eu não estou matando, eu não estou me prostituindo, rapaz, glória a Deus por isso. Oh, Deus, me conserva assim. Porque eu sei que mesmo fazendo isso tudo, ainda sou um servo inútil. Porque isso daqui não é nada além do que a minha obrigação. Não é nada além do que a minha obrigação. E a partir do momento quando temos essa posição e nos colocamos nessa posição de humildade, Deus nos exalta nessa terra. Deus nos exalta nessa terra. Existe um ditado popular que é o seguinte, diz que os humilhados, como é que é? Os humilhados serão exaltados. Isso é uma mentira, vocês sabiam disso? Rapaz, mas tu não acabou de ler aí. É uma mentira. Vocês sabiam que é uma mentira? É uma mentira. A Bíblia não diz que o humilhado será exaltado, não. A Bíblia diz que aqueles que se humilham é uma atitude da própria pessoa em se botar numa posição ali de inferioridade em relação à situação ou a outra pessoa. Aqueles que se humilham serão exaltados. Não, os humilhados serão exaltados. Porque tem gente que é humilhado porque é intransigente, porque fala demais. Aí está no momento errado, leva uma lapada na cabeça ali, aí depois sai, não, mas Deus está vendo, Deus vai me exaltar. Vai não, irmão, vai não. Dali é só uma lição mesmo, para ele ficar tranquilo na vida, né? Então, a nossa posição deve ser de humildade espiritual. De humildade espiritual. Falar, Senhor, estou orando aqui todo dia, estou te buscando aqui todo dia, mas eu sei que isso é porque eu te amo, e isso não me faz merecedor do que o Senhor já tem feito por mim. Isso não, Senhor, eu estou jejuando, eu estou buscando, eu estou sacrificando diante de Ti, e isso é para me aproximar de Ti, Senhor. Isso não me faz merecedor das Tuas bênçãos. Merecedor. É porque tem gente que pensa, irmãos, que passar ali 6 horas de fome ali, dizendo que é jejum, faz ele tornar merecedor de uma bênção de Deus. Rapaz, eu estou merecendo, Deus. Olha aqui, ó. É uma barganha, é uma troca. E com Deus não é assim. Com Deus não é assim. E quanto antes aprendermos isso, melhor. Melhor. Por quê? Porque aí vamos nos aproximar de Deus com um coração, né? Coração mais quebrantado. Um coração mais interessado no Senhor da bênção, não somente na bênção. E isso é interessante. Gustavo, então tu está dizendo que é errado a gente jejuar, orar, pedindo alguma coisa para Deus? Não, irmão, não é errado, não. Acho que é só a forma que é feito.
A forma que é feito. Você achar que você merece algo de Deus pela sua própria justiça, pela sua própria bondade, entre aspas, isso é errado. Mas quando você pede algo a Deus e você fala, Deus, é pelos méritos de Cristo, é pela justiça de Cristo, é pela tua bondade, é pela tua graça que é teu favor merecido, irmão, aí a conversa é outra. A conversa é outra, Deus abençoa, Deus abre porta, entendeu? Por causa da coração submisso, submissão a Deus. E esse texto também fala sobre isso, fala sobre submissão. Enquanto o outro foi lá, o fariseu foi lá, cheio de razão, cheio de justiça pessoal, cheio de pseudo-bondades, o outro foi lá numa posição de submissão, que nem mesmo ousava olhar para o céu. Irmãos, isso é submissão. Então, devemos nos submeter ao nosso Deus com coração de humildade. E como diz lá em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim, humilhai-vos. Olha só. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo certo vos exalte. Mais uma vez, é o que se repete lá do versículo que lemos lá, que se confirma aqui. É aquele que se humilha diante da potente mão de Deus. E no tempo certo, ele vai te exaltar. E eu acho interessante que o Espírito Santo, quando usa Pedro aqui para escrever essa carta, ele acrescenta aqui essa parte, que é muito importante, né? E no tempo certo, tempo. Porque às vezes a gente está ali, a gente se humilha ali diante de uma situação, e a gente já fala, rapaz, Senhor, será que o resultado já é amanhã? Será que amanhã já que vai ser essa exaltação? Que teu filho já está pronto, se for. Mas as coisas de Deus não é assim. As coisas do Senhor não é assim. Devemos esperar o tempo de Deus. No tempo de Deus, Ele te exalta. E humildade. Eu acho que vale a pena destacar também o que é humildade aqui nessa noite. Muitas pessoas que pensam que humildade é pobreza, né? Rapaz, irmão ali, moço, irmão ali é humilde demais. É uma havaiana de uma cor, outra de outra. Rapaz do céu, pensa numa humildade. Irmão, isso não é humildade, não. Humildade, não. Humildade, ela não tem nada a ver com a condição social da pessoa. Eu conheço pobre e soberbo. Eu conheço caba. Uma vez, eu estava construindo uma casa e eu dei oportunidade para um mestre não. O cara era ajudante de pedreiro, pastor. O cara era ajudante de pedreiro, só com um cabinho interessado, cara bom, moço, né, interessado. E eu falei, rapaz, eu vou ajudar esse cabo a vencer na vida. Sabe, tem gente assim que dá vontade de ajudar o cabo a vencer na vida. Falei, rapaz, fulano, é o seguinte, eu vou te pagar um pouco a mais, e aqui eu quero, na minha ausência aqui, eu quero que tu me fala tudo que está acontecendo, tal, mas me falar, tu tem que se reportar a mim. E o cabo ajudando. Não, beleza. E aí ia resolver mais coisas na rua, tal. Aí, moço, certo dia, quando eu cheguei na obra, estava todo mundo de cara feia, um zangado para lá, outro zangado para cá. E aí eu entrei assim, já desconfiado. Rapaz, mas o que aconteceu aí? Aí o pedreiro, rapaz, é o seguinte, se tu não der jeito desse fulano bem aí, eu vou me embora daqui. Ou eu vou fazer um trem aqui errado aqui e tal, e ameaçou, né? Aí eu fui atrás, né, para saber da história. Rapaz, o caba lá, que eu estava ajudando, né? Que é ajudante de pedreiro, que eu estava ajudando ele já estava oprimindo os caras, oprimindo os pedreiros. Vamos bora trabalhar, produzir, que senão, e aquela coisa, e rapaz, isso daí está errado. Nem ele entendia do serviço e estava falando que o serviço do caba estava errado. Entendeu? Irmão. E já usando ali de uma autoridade, entendeu? Com arrogância. E eu falei, não, vamos parar com isso daqui. Aí eu fui e tirei ele de tempo. Da mesma forma, irmão, que eu conheço gente milionária, gente rica de verdade, que é humilde assim mesmo, assim,
E tu fala, rapaz, é desse jeito que eu quero ser aí quando eu crescer, né? Gente alinhada, que pega na mão de todo mundo, que fala com todo mundo, né? Então, humildade ela não tem a ver com poder aquisitivo. Ela tem a ver com a disposição mental. É uma disposição mental. Então, o que é humildade? Humildade é você considerar o outro superior a si mesmo. O segredo é esse, viu? Considerar o outro superior a si mesmo. Jesus é nosso maior exemplo de humildade. Jesus, certa vez, ele pegou uma bacia d'água ali e começou a lavar os pés do discípulo. Rapaz, aí Pedro se escandalizou com aquilo dali. Falei, mas comigo não, precisa disso comigo não. Eu falei, rapaz, se eu não fizer isso por ti, tu não tem parte comigo. Aí ele falou, não, então não lava só os pés não, lava o corpo todo. Né? Então, o que é isso? É a pessoa se colocar numa posição inferior à outra. Inferior à outra. Então, isso é humildade. Então, aqueles que se humilham, ou seja, aqueles que se põem ali, né, numa posição de inferioridade em relação a outra, no tempo certo, Deus exalta, Deus abençoa e Deus prospera na face dessa terra. Tem gente, irmão, tem gente que falta só isso, que é para a chave da vida virar. Vocês sabiam? Tem gente que falta só isso. Só isso. Gente humilde, irmão, gente humilde, gente honesta, ele não passa muito tempo passando necessidade, não. Vocês sabiam disso? Não passa. Não passa, porque ali, rapaz, é natural do ser humano querer ajudar o outro ser humano. E quando a gente vê uma pessoa humilde, quando a gente vê uma pessoa decente, quando a gente vê uma pessoa honesta, a gente se sente incomodado, irmão. A gente se sente incomodado de ver a pessoa naquela situação ali. Fala, rapaz, eu tenho. A pessoa começa a caçar jeito na mente dela para tentar ajudar a outra pessoa. Fala, rapaz, como é que eu vou fazer para ajudar fulano de tal? Às vezes a pessoa não estava nem esperando. E do nada ali a situação da vida da pessoa muda por causa da humildade. Né? Porque a pessoa se colocou numa posição de humildade, que é um princípio bíblico. Princípio bíblico. Então, a palavra que eu queria trazer para a igreja nesta noite é sobre isso. Né? Vamos buscar a Deus, sempre na posição de submissão, né? Submissão ao nosso Deus, colocando Ele sempre em primeiro lugar, reconhecendo que tudo que temos e tudo que somos é pelos méritos de Cristo Jesus. Que essa é a chave da vitória do crente. Amém? Quero agradecer mais uma vez o Lucas, a oportunidade que o Lucas me conferiu aqui essa noite, para estar trazendo a palavra de Deus. Aí fico muito feliz aqui com o progresso dessa obra, dessa igreja, e tenho certeza que dentro desse ano mesmo e no próximo ano vão ter muitas boas surpresas, né, aqui para a congregação Torre Forte. Amém? Glória a Deus, agradeço a oportunidade.